a mais uma semana, né, de aula. Essa semana requer um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque é a semana do simulado, certo? Então, assim, ó, a tia já disse que eu começo falando, certo? E vocês me escutam, tá bom? Eu não falei a página ainda, eu estou explicando como é que vai funcionar, certo? Então, assim, como eu falei para vocês, primeiro, bom dia, né, para quem entrou agora, certo? Eu estava falando justamente sobre é, a nossa semana, certo? A nossa semana, essa semana praticamente é a última semana do mês de junho, certo? Na outra semana nós só temos apenas 2 dias, eu acho que é segunda e terça. É, segunda e terça, certo? E assim, essa semana, ela, como eu falei para vocês, né, para alguns, e outros que entraram agora, a tia vai retomar novamente. Pronto, assim. Essa semana vai funcionar como, tia? Essa semana requer um pouquinho mais de atenção e cuidado. Por quê? Porque é a semana do nosso simulado, certo? E esse simulado, ele requer mais atenção de vocês, né? Mais interesse. Por quê? Porque é a nota, certo, gente? A nota que vai constar. É como se vocês estivessem fazendo uma prova. Aliás, é uma prova, certo? Então, assim, durante toda essa semana, vai ser de que maneira, tia? Pronto, nós temos. Prestem atenção, tá? Para poder vocês entenderem e depois não ficar, tia isso, tia aquilo. Eu vou falar essa vez e vocês escutem para poder entender, tá bom? Pronto, é o seguinte: essa semana vai funcionar dessa maneira. Nós temos 4 aulas, certo? Todos os dias, né? De 7h30 a 8 horas, de 8 horas a 8h30. Temos o intervalo e depois as 2 últimas aulas até 9h50. Pronto, como é que vai funcionar? As 2 primeiras aulas nós vamos ter normal, certo? A primeira aula comigo, a segunda aula com o outro professor, certo? Aí vocês terão o intervalo. Na sequência, vai ser disponibilizado, né, o simulado do dia, certo? É por dia. E ele vai ficar disponível até 11 horas. Então, não deixem para, eu vou fazer depois. Não, certo? Porque é a nota de vocês que vai para o diário, que vai para o boletim, certo? Então, assim, não tem essa história, eu vou fazer depois. Não. Vai ficar disponível todos os dias. A disciplina, o simulado de hoje vai ficar disponível só até 11 horas, certo? Então, não fez, aí tem que conversar com as pessoas do colégio, certo? Mas, assim, de antemão era para avisar isso para vocês. As 2 primeiras aulas durante toda essa semana vai acontecer, certo? Todos os dias vai ter disciplinas diferentes, né? E cada dessas disciplinas não vai, por dia vão ser 10 questões. Eu acho que é basicamente isso. São 10 questões, certo? Que vocês terão que responder de conteúdos e matérias diferentes, certo? É questões apenas de marcar, igual o outro que vocês fizeram, certo? Mas tem que ter leitura, certo? Tem que haver o interesse e a interação de vocês com o simulado, porque, como eu falei para vocês, será a nota, certo? Entendido? Então, assim, eu acho que vocês perceberam que não foi colocado conteúdo, né? Para vocês estudarem. Por quê? É um simulado, gente, certo? Então, para testar os conhecimentos que vocês estavam estudando nesse tempo, certo? Então, assim, é o que vocês viram, é o que vocês estudaram, certo? Então, realmente não foi colocado conteúdo por conta disso, que é para ter, como é que diz? O interesse de vocês de estudar, certo? Ai, aquela coisa de dizer, eu vou estudar só isso, vou estudar só aquilo. Não. Tem que estudar porque, apesar de tudo, vocês não sabem o que vão estar lá. Saber, sabe, porque a gente já estudou. Mas assim, não, né, de maneira.
monótona, certo? Então, assim, prestem atenção, né, quando vocês forem responder as questões, né? Vai ser da mesma maneira, coloca o nome, certo? Coloca o nome, o número e a sala que você é. Quarto ano A, coloca quarto ano A. Quarto ano B, coloca quarto ano B, certo? Tem que ter muita atenção nisso daí. E assim, em questão que eu já vi aqui, alguém perguntando, tia, quando eu terminar o simulado, eu posso sair da sala? Pronto, é o seguinte, o simulado não vai acontecer aqui na sala de aula, não, certo? Como eu falei, vai ter as duas aulas primeiras, certo? E as duas últimas serão para vocês fazerem o simulado até 11 horas, mas não vai ficar professor presente, tá bom? Vai ser igual o outro que vocês fizeram, mas o outro ficou disponível durante 3 dias. Esse não. O de hoje só é até 11 horas, o de amanhã até 11 horas. Vocês têm, né, de 8h30, mais ou menos, até 11 horas para poder responder, certo? Enviou uma vez, não pode enviar novamente, tá bom? Só pode enviar uma vez, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula, certo? Na aula passada, a tia também passou uma pesquisa para vocês no caderno. Deixa eu só abrir aqui para poder dizer a página para vocês, tá? Que foi sobre o saneamento básico, não é isso? Pronto. O que foi que a tia pediu para vocês? Era para vocês fazerem uma pesquisa, né, dos aterros sanitários que vocês conhecem, certo? E em relação a isso, eu recebi, né, eu recebi algumas atividades, certo? Sempre peço para vocês copiarem no caderno, tá? Sempre peço, copia no caderno e responde no caderno, tá? E eu recebi algumas atividades, certo? Então, era para vocês fazerem uma pesquisa dos aterros sanitários, certo? Que você já ouviu falar, né? E escreva as partes onde você acha que são importantes. Então, assim, você poderia dizer o que era um aterro sanitário, aí você poderia dizer o que era qual deles você conhece, certo? Era nesse sentido que vocês deveriam fazer a pesquisa, certo? Eu vi realmente que muita gente não fez, certo? Pronto, Miguel disse que fez, mas a mãe dele esqueceu de enviar. Pronto, ótimo. A Isabelle fez, eu recebi, certo? Recebi de várias pessoas, certo? Eu não me lembro bem quem foi que eu recebi, mas como eu disse, eu recebi, tá bom? Então, assim, gente, essa questão que quando a tia fala ai, para vocês fazerem uma pesquisa, é bom por quê? Porque eu sei que vocês vão pesquisar, que vocês irão ler, certo? E vão ter aquele desenvolvimento com a leitura, certo? Porque ler sempre é muito bom, tá? Emily também fez, certo? Então, essa era a atividade de casa, tá bom? Tia, essa semana vai ter atividade? Vai, certo? Porque nós vamos ter as nossas duas aulas normais, certo? Então, assim, vai ter atividade, porque o simulado vai ficar disponível até 11 horas, e depois vocês podem estar fazendo as atividades, tá bom? A gente sempre dá um prazo para as atividades, gente, de uma aula para a outra, certo? Então, digamos que a nossa segunda aula é quinta-feira. Vocês têm até quinta-feira para me enviar essa atividade, certo? Até quarta, até quinta, vocês têm esse tempo, né, para poder enviar a atividade, certo? A tia sempre, nos vídeos, a tia colocava as datas, né? Mas, assim, agora no, no nosso Google Meet, a tia sempre fala, né? Vocês sabem que automaticamente era igual como funcionava na escola, né? Eu tenho duas aulas, então uma atividade que eu passo numa aula, independente de uma ser hoje, a outra ser só sexta, ou uma ser hoje, a outra amanhã, vocês têm esse período para poder enviar a atividade, certo? Nosso conteúdo de hoje terminando aqui a nossa unidade 2, certo? Que é evitando o desperdício, na página 105. Certo? A tia, eu acho que vocês perceberam que nessa questão da poluição do solo, né?
A tia foi bem devagar, né? Eu botei os três conteúdos em três aulas, por quê? Para facilitar para vocês e para mim também, né? Para não ficar muita coisa, porque já pensou se eu tivesse explicado essas três páginas em um dia só, né? Vocês não iriam entender. Nós temos o último conteúdozinho da nossa unidade 2, certo? Para poder, quando for depois, a gente continuar com a unidade 3, tá bom? Então vamos lá. Para quem está entrando agora, né? Página 105. A Fábia Júlia e o Valdemir, eles entraram agora. Eu já expliquei, meninos, em relação ao simulado, certo? Que não é agora, só é nas duas últimas aulas, tá bom? Então vamos lá. Página 105, evitando o desperdício. Ainda vem a questão do solo, certo, gente? Quando ele fala em evitando o desperdício, ele quer dizer o quê? Ele fala sobre lixo, certo? Também envolve a questão da água, certo? Coisas que a gente desperdiça, certo? São coisas que a gente desperdiça. O lixo, ele continua existindo depois que jogamos na lixeira. Então, o lixo, ele ainda permanece lá, mesmo que você jogue ele na rua, que não é o correto, ou você jogando ele na lixeira. Então, ele ainda existe, ele continua existindo. Não é porque você jogou ele na lixeira que ele vai acabar, não. Não, não é assim. Ele vai funcionar como? Vai ficar lá na lixeira até as coletas passarem, né? Os caminhões de coletas passarem, para poder levar e ali ele ter um destino, né? Eles vão para o lixão, tem pessoas que reciclam, certo? Pessoas que reciclam o lixo, tá? E utilizam para, às vezes, até para um ganha-pão, certo? Porque tem gente que recicla latinhas, né, de refrigerante, de sucos, as garrafinhas, essas coisas que dá para reciclar, as pessoas reciclam, certo, gente? Então, assim, tem gente que vive de reciclar o lixo, certo? Então, assim, como eu falei para vocês, a partir do momento que você joga o lixo, tá, na lixeira, ele continua existindo, certo? Não há como não produzir lixo, né? Mas podemos diminuir a produção. Por que que ele fala isso? Não tem como a gente deixar de produzir o lixo. Por quê? Pronto, para quem entrou agora, página 105, tá? Então, assim, não tem como você deixar de produzir aquele lixo. Porque tudo que a gente vai fazer na casa da gente tem que ter um lixo, né? Se você vai cozinhar, você tem que jogar os restos que não vão servir. Por exemplo, o arroz. Se você utilizar o arroz, o saquinho você tem que jogar, certo? Os legumes, a cebola, você tem que tirar aquela casca de cima e ali tudo vai para o lixo, certo? Então não tem como você não produzir lixo em casa. Você pode fazer o quê? Diminuir a produção de lixo, certo, gente? Aí ele diz assim, ó, e como fazer isso? Boa pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Reduzindo o quê? O desperdício. Aí é onde entra a parte do desperdício, certo? Reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Pronto, se todas as pessoas fizessem isso, mas é porque assim, automaticamente quando você pega um lixo, o seu intuito é o quê? Jogar, né? Aí vem a parte do desperdício. Se você já reciclasse, certo? Aqui eu tenho garrafas, aqui eu tenho restos de comida, aqui eu tenho papel. Se você colocasse cada um em um saquinho, certo? A partir do momento que você faz essa coleta, colocando cada um em um saquinho, separando em partes, facilitava tanto para você, né, quanto para o, o, o lixeiro, né, que passa, porque ali ele saberia onde estava jogando aquele lixo.
certo? Apesar de que todos vão para o mesmo local, mas tem que ter aquelas pessoas que separam o lixo, tá bom? Então, assim, você sempre tem que reutilizar, né, o que for possível, certo? Por exemplo, as garrafas de refrigerante, certo? Tem gente que reutiliza. Tia, mas eu vou guardar tanto lixo na minha casa? Não é assim, não funciona. Tem gente que necessita de essas pessoas que vendem leite na rua necessitam dessas garrafas, certo? Então vocês podem estar acumulando, não que eu esteja dizendo para vocês estarem, ai, vamos guardar as garrafas de refrigerante, né? Vamos estar colecionando garrafas de... Não é assim. Até porque nem é para estar bebendo refrigerante, né? Mas eu digo assim, voltando para a parte do lixo, vocês podem estar guardando essas garrafas para ajudar outras pessoas. Sempre passa, porque assim, aqui na minha rua não é muito movimentado e passa as pessoas vendendo leite ou outras pessoas, essas pessoas que vivem disso, pedindo, né, essas ajudas, certo? Sempre passa. Então você já pode estar evitando isso aí, certo? O papel, o plástico, o metal e o vidro, certo? Que são, né, as quatro coisinhas da coleta seletiva, certo? Eles podem ser transformados, né, pelas indústrias e são reutilizados, né, no preparo de novos produtos. Pronto, a tia citou o quê? As garrafas, né? Tanto pode ser de vidro como pode ser de plástico, certo? Mas nós temos o metal, tá? E o papel, que também são recicláveis, né? Então, assim, essas pessoas, as indústrias, eles reutilizam, certo? Essas coisas, certo? Esse tipo de lixo que é reutilizado pelas indústrias, ele é chamado de quê? De inorgânico. Por quê, tia? Porque eles são reutilizados. O lixo que não serve para ser reutilizado são chamados de orgânicos. Por quê? Porque aquele lixo que não pode ser utilizado, que são restos de comida, restos de frutas, certo? Eles não podem ser reutilizados, então eles são conhecidos como orgânicos, certo? Nós vamos ver agora aqui abaixo, tá? Tia, Oi. é, co- a gente, no simulado, a gente vai pegar a matéria que tem hoje da prova e vai clicar lá e tem as três provas, é? Não, o link vai estar disponível para uma só, entendeu? É uma só. Lá vai conter as três matérias, certo? Deixa a tia terminar de explicar aqui, tá bom? Então, nessa primeira imagem, nós temos o lixo de origem orgânica, certo? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Como restos de alimentos, folhas secas, certo? Cascas de frutas e de verduras, certo? Eles são considerados matérias orgânicas. Por quê? Porque Tia, não dá pra ouvir a tia. eles podem ser reutilizados como, né? Como adubos, certo? Como assim, tia? Eles podem ser utilizados como adubos para as plantas e os animais. Então, são o quê? Os lixos de origem orgânicas, né? Eles são considerados restos de alimentos. As folhas secas, aquelas que caem muito na rua, que nessa época sempre está dando uns ventinhos e derruba aquelas folhas que já estão secas, né? Cascas de frutas e cascas de verduras, que são aqueles que a gente não utiliza. Por isso, a parte do evitar o desperdício. Você pode juntar isso aí em um canto só. Tem pessoas que criam animais e necessitam disso daí, certo? É isso que eu estou falando para vocês. Já essa imagem abaixo, ele é considerado um quê? Um lixo tóxico. Por quê, tia? Porque criam ferrugens, certo? E pode causar doenças, por isso que ele é conhecido como lixo tóxico, certo? Que é o quê? As pilhas, né? As baterias e as tintas, certo? São lixos tóxicos, sim, porque eles, com o passar do tempo, vocês podem observar que eles vão ficando enferrujados, né? Aquelas pilhas,
que a gente utiliza nos controles, né? Nos controles, nesses reloginhos de parede, certo? Elas passam, com o passar do tempo, o que é que acontece? Elas têm um materialzinho dentro, certo? Que eles, com o tempo muito exposto, eles explodem, eles soltam aquele líquidozinho e aquele líquido é como se fosse um ferrugem, pode queimar, certo? Então, assim, por isso que ele é conhecido como tóxico, certo? As baterias, certo? Baterias como aquelas bateriazinhas de relógio, de brinquedo, que tem umas pequenas e tem umas maiores, né? As baterias de carro, certo? Elas também têm esse líquidozinho, né? Que queima no contato com a pele, ele queima a pele, certo? Então, a necessidade de você não tocar nessas coisas. Às vezes você vê o carro parado, aquela bateria pode estar já muito velha e ter aquele líquidozinho em cima. Se você tocar naquele líquido, o que é que pode acontecer? Né? Você pode se queimar, tá bom? E nós temos o lixo altamente tóxico, certo? O lixo que é altamente tóxico são aqueles lixos, né, que causam maiores doenças, que são o quê? Os lixos dos hospitais, o lixo hospitalar. Por quê, tia? Gente, o lixo, vamos passar um pouco na nossa memória o lixo do hospital nesses dias de pandemia, certo? O lixo de hospital é o quê? São coisas sujas de sangue, coisas com bactérias, são algodões sujos, agulhas sujas, certo? Então, assim, esses lixos dos hospitais, eles têm toda uma contaminação, porque você nunca sabe o que é que aquela pessoa que fez aquele exame ou que fez aquela consulta vai estar sentindo. Digamos que vão várias pessoas se consultar, 10 pessoas. 5 daquelas pessoas estão com Covid-19 e as outras 5 não. Qual o risco daquelas outras 5 pegar o Covid? Porque eles estão tendo contato no hospital, né? E também com o lixo hospitalar, querendo ou não, né? Acontece isso. Gente, as pessoas mais, digamos que, essas pessoas que fazem a coleta de lixo, gente, imagina aí a necessidade, né, que essas pessoas têm de é, ter todo aquele cuidado, né? Porque aquelas pessoas que estão fazendo aquela coleta de lixo praticamente têm um contato com aquele lixo, certo? E eles precisam sempre estar imunes em relação a isso aí, tá bom? Então, assim, voltando aqui, né? Nós temos o lixo que são reutilizados nas coletas, né? Na coleta seletiva. Pronto, lembrei. Esse tipo de lixo ele é chamado de quê? De inorgânico, né? Porque eles podem ser reutilizados, podem ser, né, transformados em novos produtos através de quê? Das indústrias, certo? Já os lixos orgânicos, eles só podem ser utilizados através de adubos, certo? Mas como assim, tia? Adubo para os animais, para as plantas, certo? Que são os restos de comidas, folhas, frutas secas, certo? Já os lixos tóxicos, eles não podem ser reutilizados, e muito menos os que são altamente tóxicos, né? Por quê, tia? Por conta, né, de ser lixos de hospitais, né? De coisas que já têm aquela contaminação, certo? Então, assim, quando a gente fala em lixo tóxico, já sabe logo, é tóxico, causa doença, certo? Dessa maneira. E ai, meu Deus, peraí. Pronto, então assim, quando a gente fala de lixo, já sabe o quê? Lixo é lixo, certo? Por quê, tia? Você vai querer lixo na sua casa? Não. Então, a partir do momento que você. A gente já tocou várias vezes nessa mesma tecla.
que você acumula aquele lixo na sua casa, pode também estar causando doenças. Mas você não pode também estar jogando aquele lixo na rua, certo? Porque você vai estar causando doenças para você, para outras pessoas e para os animais, certo? Porque você sabe que quando você coloca um lixo na rua, que tenha pelo menos resto de comida, os animais eles irão rasgar, eles vão detonar aquele lixo, porque os animais que estão na rua, eles vão querer, né, a procura de comida e vão rasgar todo aquele lixo. Por isso a necessidade de você colocar o lixo na rua apenas no dia que a coleta for passar, certo? A gente já bateu nessa tecla aí. Pronto. Na página 106, a gente encerra, né, a nossa unidade 2, né, com esse capítulo de evitando o desperdício. E a atividade de casa de vocês é essa daqui, tá? Página 106. São apenas 3 questõezinhas, nada difícil, certo? Não tem nada difícil. São coisas que a gente já viu e que vocês podem responder. Na questão 1, ele diz assim, ó, página 106, tá? O fazendeiro, ele vai usar agrotóxicos, né? Agrotóxicos que os fazendeiros usam são aqueles para eliminar os insetos que estão, né, atacando a plantação. Então, ele vai usar o que? Agrotóxicos, né, em sua plantação de café, gente. Principalmente na plantação de café, existe dá pragas e mais pragas de insetos para poder destruir a plantação. Para isso, as pessoas, né, os fazendeiros, eles usam os agrotóxicos, né? Então, assim, enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então, você vai colocar 3 problemas, certo? Que esses agrotóxicos causam, né, às pessoas e à saúde, para, né, que essas pessoas possam se conscientizar. Página 106, atividade. Questão 2. Qual é a melhor atitude para se ter com o lixo? Aí vocês vão desembaralhar nessas palavras e descobrir qual é a atitude que a gente deve ter com o lixo. Pesquise e responda. A. Que tipo de lixo devemos colocar em cada lixeira? Pronto, aqui são as lixeiras da coleta seletiva, certo? Vocês terão que colocar o que cada uma significa. Vermelho para que é? O azul, o verde, certo? B. O que será feito com esses materiais? Aí vocês vão colocar. C. Qual é a cor da lixeira de coleta seletiva para o lixo orgânico? Aqui na A não tem a lixeira da coleta seletiva para o lixo orgânico, certo? Mas vocês já estudaram, até em ética, eu acho, e sabem qual é. E a D. Cite uma forma de reaproveitamento do lixo orgânico, certo? Então, vocês vão dizer como é que vocês podem reaproveitar, né, o lixo orgânico, certo? Essa é a atividade de casa, vocês só irão fazer para a próxima aula, tá? Não tem pressa, porque vocês vão ter a necessidade, vão fazer o simulado. Pronto, eu vi aqui alguém me perguntando no chat se os pais podem ajudar, certo? Os pais, eles podem até ficar presentes com vocês, claro, né? Porque alguma dúvida para vocês perguntarem tudo, os pais só não podem fazer por vocês, certo? Porque aí também já porque o simulado é para testar os conhecimentos de vocês, certo, gente? Então, assim, se você é o aluno, o seu pai ele pode ficar ali do lado, lhe ajudando, tirando alguma dúvida, certo? Só não pode fazer por você, tá bom? Entendido? Então, assim, como a tia falou, né, vocês vão ter agora a próxima aula, eu não sei quem é o professor, mas vocês vão ter, certo, agora a próxima aula, e depois vai ser apenas o simulado, certo? Vocês vão ter a concentração de fazer até 11 horas, certo? E enviar, tá bom? Como eu disse, né, e repito, enviou uma vez, não pode enviar novamente. Ah, eu enviei e errei uma questão. Pois é, vocês não têm a opção de voltar para poder corrigir, certo? Então, assim, eu peço que vocês se concentrem, façam, né, com o saber de vocês, certo? E o simulado vai estar no Google Sala de Aula. Aliás, deixa eu ver aqui. Ai, peraí.
Vai ter um linkzinho, né? Vocês vão ver o link disponível para poder fazer esse simulado, tá bom? Pronto. Então, assim, como eu falei, vai ter as duas primeiras aulas, tem gente me perguntando já, e depois, na sequência, vai ser o simulado até 11 horas, tá bom? Então, Tia, oi. o link vai estar disponível aonde? Vai estar no Google No- Sala de Aula? Bem provável estar no Google Sala de Aula ou no, na agenda online, certo? Vocês deem uma olhadinha, tá bom? Nos dois que pode estar disponível em um ou outro, tá bom? Então, tchau, certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tia. Tchau, amores. Tchau, tia. Tchau, tia.